A luta é bem intensa. Tultantar estava voando para fora no vazio, escondido entre falhas espaciais fora do alcance do poderoso relâmpago nas planícies dos orcs. Parecia uma montanha indomável, sua força insondável. Bip! Tultantar escondido por Shadow Veave, definindo os níveis de defesa para A1, uma rede negra espalhada nos arredores da cidade dos Netherese, desaparecendo lentamente quando se entrelaçou com o Veave na vizinhança. Isso escondia a aura da cidade imediatamente, tornando-a indetectável, não importava o quão perto chegasse do campo de batalha. Inicie o plano, ordenou Lei Lin com indiferença, com um olhar gelado nos olhos. Ele arriscara com seu avatar antes, interagindo com Malar e os deuses orcs para ajudar Mystra e TYR a lidar com os orcs. No entanto, suas intenções não causaram problemas para os orcs. Afinal, eles eram do mesmo alinhamento e estavam mais próximos dele do que Mystra e TYR. Ainda assim, ele era um deus do mal. A única coisa que uniu sua espécie foram os benefícios, e ele não hesitaria em traí-los por seus próprios ganhos. Com os deuses maiores envolvidos na batalha, era a melhor hora para ele executar seus planos. Bip! Missão estabelecida, alvo de rastreamento. Alvo encontrado. O AI-Chip pintou uma grande quantidade de informação sendo transmitida para Lei Lin. O backdoor que ele tinha saído via aquela mancha vermelha de luz ativada, permitindo que o AI-Chip para executar sua missão. Bip! Alvo confirmado. As defesas do reino foram quebradas, começando o teletransporte. Um poderoso furacão engolfou Tultantar ao lado do AI. Notificações de chip, os violentos vendavales começando a brilhar enquanto a cidade corria pelo vazio como uma espada afiada. Asterisco Bus. Asterisco Tultantar desapareceu na luz, reaparecendo dentro das planícies orcs acima de um magnífico palácio dourado. Havia muitos peticionários orcs aqui, orando a uma estranha estátua órquica. Eles ficaram surpresos com a aparência de Tultantar e rugiram de raiva. Canhões secundários online. UAI. As palavras geladas de Chip foram a única resposta. Numerosos canhões em cima de Tultantar disparavam feixes de luz, dissolvendo até mesmo os espíritos sagrados sob seu poder. Uma teia escura se espalhou pelos céus, bloqueando o espaço antes de um tiro de canhão que arrasou o palácio até o chão. O verdadeiro corpo de um deus foi revelado sob o palácio, vestido com vestes pretas soltas com um halo de luz negra em volta dele. Uma energia escura encobriu seu corpo. Tendo sofrido uma enorme perda de energia divina e sendo forçado a sair do sono, ele rugiu para Lei Lin com raiva. Kukulkan! E Tultantar! Sua voz era de extrema raiva e choque, mas também havia uma grande porção de medo. Ele não estava preparado para a cidade voadora. Esse rastreador foi eficaz depois de tudo. Lei Lin olhou para o abandonado Yurtrus diante dele, seus olhos brilhando como o de um predador olhando para a presa. Malar nunca foi seu alvo. Aquele macaco era apenas uma fera que dominara uma parte da lei do massacre, não digna de sua atenção. O único deus do massacre que ele consideraria mirar era Sirik. Não, seu verdadeiro alvo era o deus da morte dos orcs, Yurtrus. O massacre e a morte complementavam-se perfeitamente, cada domínio sendo capaz de suportar um deus maior. Eles se sinergizavam muito bem, seus poderes compondo um sobre o outro. Eles definitivamente serviriam bem como o trunfo final de Lei Lin. De volta à ilha de Banks, as inúmeras mortes causadas pela peste permitiram que Lei Lin tocasse na lei da morte. No entanto, não lhe permitia compreender muito, deixando-o a quilômetros de compreender a lei da morte. No entanto, este foi o mundo dos deuses, e ele era um mago. Por que ele iria lentamente compreender uma lei se pudesse simplesmente matar um deus e diretamente roubar sua posição? Havia muitos deuses da morte no mundo dos deuses, o mais forte deles sendo Kelenvor, o grande deus da morte. No entanto, ele era alguém forte demais para o esquema de Lei Lin contra agora, e havia outros de diferentes panteões que ele poderia atingir. Lei Lin escolhera Yurtrus, porque ele era consideravelmente mais fraco do que os outros como um mero deus menor. Um deus orc seria muito mais fácil de lidar do que os deuses do outro panteão. Mais importante, os orcs estavam atualmente em guerra. Foi a melhor chance de atacar.
Com várias razões se fundindo, Leyline sentiria pena de si mesmo se não aproveitasse a oportunidade. É por isso que ele orquestrou esses eventos. Para cumprir seu objetivo de matar Urtruz, Leyline usará Malar como uma distração. Ele fingiu se apaixonar pelos planos de Malar no Moonwood, usando seu avatar como isca e abrindo mão de sua localização para Mystra e TYR tê-los limpar os orcs em um tiro. Todo o processo foi extremamente perigoso. Se não fosse por vários trunfos, seu avatar teria caído para Mystra e TYR. No entanto, tudo isso valeu a pena. Os orcs sofreram enormes perdas, e Gruum foi forçado a se envolver em uma guerra divina que derrubou todas as defesas. Urtruz não tinha ninguém o protegendo, então agora era a melhor hora para atacar. Leyline conseguiu plantar um rastreador em Urtruz no meio da batalha, permitindo que a cidade voadora se teletransportasse instantaneamente para a posição de Urtruz e o matasse. Com Tultantar tendo sido usado contra Sekola antes, os deuses definitivamente teriam se preparado contra um deus maior com uma cidade Netherese. Eles ocultaram seus verdadeiros corpos, impedindo o teleporte instantâneo para seus reinos divinos. Se Leyline não tivesse feito todos esses preparativos, ele teria que entrar no reino divino de Urtruz e localizá-lo lá dentro. No momento em que o AI-Chip foi feito com sua varredura, Gruum teria aparecido para reforçar. No entanto, não havia quais S no mundo. Seu plano de sucesso, Leyline iria desfrutar de seus despojos de guerra. O que você está tentando fazer? Essa é a planície dos orcs. Meu reino divino é extremamente próximo do Gruum. Ele pode enviar imediatamente qualquer um de seus clones. O rosto dourado de Urtruz parecia estar desconcertado agora, o que era uma expressão extremamente rara em um deus. Este foi o fruto do trabalho de Leyline. Vários avatares de Urtruz foram mortos por Mystra e TYR, causando dano suficiente para mandá-lo dormir. Mesmo que ele pressentisse o perigo que se aproximava agora, seria uma maravilha se ele pudesse usar 60% de seu poder, e ele estava enfrentando um pico de Leyline ao lado de Tultantar. Urtruz. Em nome do Deus do Massacre, eu proclamo você morto. O fantasma de uma poderosa serpente alada apareceu atrás das costas de Leyline, suas asas demoníacas espalhadas para cobrir metade do reino divino de Urtruz. Uma terrível escuridão sombria pairava sobre Urtruz, devorando-o inteiro. Os olhos da serpente continham apenas apatia e ganância, fazendo com que Urtruz fosse tomada pelo desespero. Asterisco Rumble. Asterisco relâmpago poderoso de repente parou no reino divino de Gruum, e ele rugiu em fúria. O que aconteceu? Mystra e TYR olharam para frente, surpresos, observando uma cena terrível se desenrolar. Urtruz. Seu maldito verme, pigme, bastardo dos infernos, você realmente se atreve. Gruum rugiu, mas já era tarde demais. Um reino divino escureceu dentro das planícies dos orcs, deixando a área enquanto se dirigia para o vazio e caía na escuridão. A angústia aumentou nos peticionários de Urtruz quando eles morreram sem aviso, e seus sacerdotes nos outros planos descobriram que estavam sendo cortados pelos feitiços de seu deus. Isso só poderia significar uma coisa: o Orc Deus da Morte. Urtruz. Ele havia caído. É o Deus do Massacre. Mystra e TYR entenderam esse ponto imediatamente, mas não conseguiram mudar o resultado. Os exércitos orcs apenas pararam por um momento, começando a atacar ainda mais ferozmente do que antes.